Já faz quase 3 anos que isso aconteceu comigo, e até hoje tenho dificuldade para superar, esquecer e dormir tranquilamente naquela mesma cama. Tudo aconteceu quase por acaso. Sinto que uma série de coincidências se alinhou para que aquilo acontecesse. Meu cunhado é engenheiro e o contrataram para avaliar um empreendimento imobiliário que havia sido abandonado antes de ser concluído. Apenas algumas casas tinham chegado à fase de alvenaria. O projeto seria um condomínio de luxo, cercado pela selva, mas por algum motivo nunca foi finalizado e já estava abandonado havia anos. Meu cunhado precisava fazer um orçamento para determinar quanto custaria reformar o local e dar continuidade à construção. Durante vários dias ele foi até lá com sua equipe. No final acabou levando minha irmã e meu sobrinho, que sempre gostavam de acompanhá-lo quando tinham oportunidade. O lugar parecia uma cidade fantasma perdida no meio do nada. Aos poucos a selva retomava seu espaço, invadindo as casas que ficavam nas extremidades do terreno. Os 3 passaram o dia explorando a área. Meu sobrinho ficou correndo entre aquelas construções abandonadas, brincando e procurando coisas interessantes. De repente ele saiu de uma das casas e disse ao pai: "Nesta casa mora alguém." Meu cunhado ficou preocupado e mandou o menino voltar para perto da mãe. Em seguida, entrou na construção para verificar. De fato, tudo indicava que aquela casa havia servido de abrigo para alguém durante bastante tempo, embora parecesse estar abandonada novamente. Ele precisou chamar vários funcionários que já estavam voltando para fazer uma inspeção mais detalhada, não apenas naquela casa, mas também nas demais. Depois pediu que minha irmã retornasse para casa com o menino. Ele permaneceria no local e voltaria para a cidade mais tarde, junto com o restante da equipe. Era importante garantir que nada ali alterasse o orçamento que estavam prestes a entregar. Minha irmã e meu sobrinho passaram então pela minha casa, que ficava no caminho. Já fazia algum tempo que não nos víamos, então aproveitaram para fazer uma visita. Depois de conversarmos por um tempo, percebemos que meu sobrinho não parava de brincar com algo que parecia um pedaço de pedra. Minha irmã perguntou o que era aquilo e pediu para olhar. "É um boneco que encontrei naquela casa. Ele não queria ficar sozinho", respondeu meu sobrinho. A verdade é que aquilo parecia mais uma peça de museu do que um brinquedo. Era uma figura esculpida em pedra de forma extremamente rudimentar, quase sem detalhes. A cabeça daquela criatura tinha um formato pontudo e, apesar de ser de pedra, não era tão pesada. Parecia até ser oca. Era muito feia, mas ao mesmo tempo chamava a atenção. Eu nunca tinha visto uma figura daquele tipo na região, apesar de na escola aprendermos bastante sobre as culturas que habitaram aquele lugar antes da conquista. Quando meu sobrinho adormeceu e fui ajudar minha irmã a levá-lo até o carro, aproveitei para pedir que me deixasse ficar com a escultura. O menino acabaria esquecendo dela. A empolgação passaria em pouco tempo, e eu achei que aquela peça ficaria interessante na minha sala, junto de outros objetos decorativos semelhantes que eu colecionava. Minha irmã concordou e eu coloquei na sala. Confesso que não imaginei que pudesse ser uma peça antiga ou algo histórico. Pensei que talvez tivesse sido esculpida recentemente por alguém da região, sem qualquer valor histórico ou importância especial. Mas naquela mesma noite algo me convenceria de que se tratava de um objeto muito especial. Tudo começou quando eu estava tomando banho depois das 11 da noite, pouco antes de dormir. Mesmo com o barulho do chuveiro, consegui ouvir a porta do quarto se abrir e passos se aproximando. Fechei o registro da água e me aproximei da porta para trancá-la, imaginando que alguém estivesse prestes a entrar. Porém, os passos se afastaram e saíram do quarto. Sequei-me e me vesti rapidamente, tentando me convencer de que tudo não passava da minha imaginação. Revisei a casa inteira. Verifiquei também o pequeno quintal dos fundos. Não encontrei nada estranho.
Cheguei até a olhar para a rua. O único movimento era o do vizinho da frente conversando com o filho que estava visitando-o. Perguntei se eles tinham visto alguém sair da minha casa, mas responderam que não. Disseram também para eu não me preocupar, pois ficariam ali por bastante tempo e se acontecesse qualquer coisa, bastava chamá-los. Voltei para dentro muito mais tranquila e fui me deitar. Abracei os travesseiros que costumava deixar no meio da cama. Foi então que senti claramente algo se levantar dela. Algo que estava deitado ali antes de eu chegar. Algo que eu não tinha visto porque não havia acendido a luz. Abri os olhos apenas o suficiente para enxergar uma silhueta. Não parecia um fantasma nem uma sombra indistinta. Era uma silhueta perfeitamente nítida, como a de uma pessoa de carne e osso. A diferença é que não media mais do que 80 centímetros de altura. Vi aquela figura caminhar até a cadeira que ficava diante da janela e se sentar. Ali, sob a luz que vinha de fora, consegui vê-la ainda melhor. A cabeça tinha exatamente o mesmo formato pontudo da figura de pedra. Demorei alguns segundos para reunir coragem, mas então saí correndo. Quando desci as escadas, percebi que a figura já não estava mais na sala onde eu a havia deixado. Mesmo assim, não tive coragem de pedir ajuda aos vizinhos. Por algum motivo sentia um medo enorme de que pensassem que eu estava louca. Saí de casa e passei o restante da noite dormindo dentro do meu carro. Não pretendia voltar para dentro daquela casa até amanhecer. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã e disse que precisávamos devolver aquela coisa imediatamente. Ela também estava muito preocupada. Seu filho havia tido pesadelos durante toda a noite e eles não conseguiam acordá-lo. Enquanto dormia, ele sonhava que estava preso naquela mesma casa, junto à mata de onde havia retirado a escultura. Naquela tarde, meu cunhado passou para buscá-la e levá-la de volta. Não sei exatamente onde a colocaram nem o que fizeram com ela depois. O que sei é que nunca mais voltamos a sofrer qualquer fenômeno paranormal relacionado àquela peça. A construção acabou sendo retomada, mas aquela casa, a casa onde a figura foi encontrada, permanece exatamente como estava há 3 anos. Hoje ela é usada apenas para armazenar materiais de construção. E, entre os trabalhadores da região, ficou conhecida como a Casa do Paranormal. Olá, comunidade do terror. Quero contar algo que aprendi trabalhando no turno da noite em um asilo. É algo que não sei como explicar para quem nunca viveu uma situação parecida. Existem momentos em que você simplesmente não deveria sair da cama, mesmo ouvindo alguém chamar. Mesmo que o som pareça urgente. Há noites em que a atitude certa é permanecer imóvel e esperar que tudo passe. Trabalho naquele lugar há vários anos. Sempre faço o turno noturno porque ele paga um pouco melhor e quase ninguém quer assumir esse horário. É uma combinação que no mundo dos cuidados geriátricos você aprende a aproveitar. Em cada quarto existem botões de chamada que os residentes apertam quando precisam de alguma coisa. Com o tempo, você aprende a identificar cada chamado pelo som e até a medir a urgência pela frequência com que ele toca. Naquela noite éramos apenas 2 cuidadoras responsáveis por todo o estabelecimento. Tínhamos um sistema simples. Uma descansava enquanto a outra fazia as rondas pelos corredores. Quando chegou minha vez de dormir, já era bastante tarde e tudo parecia tranquilo. Adormeci sem dificuldade, mas fui despertada pelo som de um dos chamados. Ele vinha da ala mais afastada do asilo, a parte mais antiga do prédio, onde os corredores sempre têm cheiro de mofo e as luzes costumam piscar quando faz frio. Esperei alguns segundos, imaginando que minha colega atenderia. Mas o chamado continuava tocando. Uma vez,
depois outra. Sempre no mesmo intervalo, sem parar. Levantei irritada e fui até o quarto. Era o quarto da senhora Rosa. Quando abri a porta, a cama estava vazia. A janela que dava para o pátio externo estava completamente aberta e a cortina balançava com o vento da madrugada. Aquilo não fazia sentido. A senhora Rosa mal conseguia caminhar sozinha. Precisava de ajuda até para se levantar da cama. Não havia motivo algum para estar de pé naquele horário, muito menos do lado de fora do prédio. Corri para o pátio, pensando que ela tivesse caído ou estivesse desorientada. Nos fundos do asilo havia uma área com árvores antigas. Eucaliptos enormes, de casca grossa e escura. Foi dali que ouvi o som. Era um ruído de algo duro sendo arrastado contra a madeira, misturado ao barulho de passos sobre as folhas secas espalhadas pelo chão. Então vi uma forma entre os troncos. Era ela. Estava parada com as costas apoiadas em um dos eucaliptos. Chamei seu nome várias vezes, mas ela não respondeu. Cheguei mais perto, acreditando que estivesse em algum estado de confusão mental. Quando cheguei mais perto, entendi de onde vinha aquele som. A senhora Rosa estava arranhando a casca da árvore com as unhas. Devagar. Sem pressa. Ela riscava a superfície com os dedos com a concentração de alguém escrevendo algo extremamente importante. A unha do dedo indicador já não existia mais. A pele ao redor estava escura, coberta por sangue. Mas ela não chorava. Não reclamava. Não demonstrava sentir dor alguma. Mantinha os olhos fixos na árvore. Olhos completamente abertos e vazios, como se não houvesse ninguém olhando através deles. Quando vi seu rosto, senti um frio percorrer minha espinha. Ela falou sem se virar. Sua voz era baixa, cansada e desprovida de emoção, como se cada palavra exigisse um esforço enorme. Disse apenas: "Você não deveria estar aqui." Nada mais. Não explicou o que estava fazendo ali. Não explicou por que tinha saído. Apenas repetiu que eu não deveria estar ali. Segurei sua mão fria e a conduzi de volta para dentro. Minha colega se assustou ao ver o estado de seus dedos. Entre nós duas, limpamos os ferimentos, fizemos curativos e a colocamos novamente na cama. Naquela noite não chamamos o médico de plantão. Não queríamos abrir um relatório antes de entender exatamente o que havia acontecido. Pensamos que pudesse ter sido algum episódio relacionado à idade ou a algum quadro cognitivo. Situações assim às vezes acontecem. Decidimos deixar as perguntas para a manhã seguinte. Quando amanheceu, fomos até a árvore antes que a equipe do turno diurno chegasse. Queríamos limpar o pátio e apagar qualquer vestígio do ocorrido, para evitar perguntas. Mas quando chegamos ao eucalipto e observamos a casca, ficamos sem palavras. Havia algo gravado na madeira. Letras grandes, irregulares, fundas, marcadas com força pelas unhas. A mensagem dizia: "É hoje." Naquela mesma tarde, a senhora Rosa foi encontrada morta em seu quarto. Ela havia tirado a própria vida. Não deixou carta. Não deixou explicação alguma. Apenas a janela mais uma vez aberta para o pátio. Depois disso, outras coisas começaram a acontecer. Os botões de chamada passaram a tocar vindos do quarto vazio dela. Sempre perto da madrugada. Sempre no mesmo intervalo daquela primeira noite. Uma vez. Depois outra. Sempre igual. No início, relatamos o problema como uma falha técnica. Chamaram especialistas para verificar o sistema, mas eles não encontraram defeito algum. O equipamento funcionava perfeitamente. A única questão era que ninguém estava apertando o botão. Depois começamos a vê-la lá fora, entre as árvores. Às vezes parada ao lado do eucalipto. Às vezes caminhando lentamente entre as árvores. Sempre com a mesma postura daquela noite. As costas retas.
os braços caídos ao lado do corpo, sem olhar para lugar nenhum em particular. Por causa disso, mantivemos a cortina daquele quarto fechada o tempo todo. Também pedimos ao pessoal do turno diurno que nunca a abrisse. Ninguém perguntou o motivo. Acho que existe algo naquela parte do prédio que faz as pessoas preferirem não fazer perguntas. Mas o chamado continua tocando, mesmo com a cortina fechada, mesmo quando estamos descansando. E há algum tempo começamos a ouvir sua voz lá fora, exatamente como naquela noite no pátio. Existe algo naquele lugar que me dá medo e tenho um pouco de receio com o que pode estar acontecendo. De qualquer forma, se acontecer, volto aqui para estar relatando para vocês. Um abraço, meus amigos e amigas do canal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Um dos meus muitos defeitos é que sou extremamente suscetível à pressão dos outros. Não é difícil me convencer a fazer praticamente qualquer coisa. Quando eu era mais jovem, vivia me metendo em problemas por fazer coisas estúpidas. Para vocês terem uma ideia, fui expulso do meu primeiro ensino médio por tentar roubar o carro do diretor, apenas porque me desafiaram a fazer isso. Infelizmente, essa fraqueza me acompanhou até a vida adulta. Isso aconteceu há alguns anos. Na época, eu estava com uma sensação terrível de que minha noiva estava me traindo. Contei minhas suspeitas a alguns amigos e, em vez de me darem um conselho sensato, eles disseram que se eu estava sentindo aquilo, então certamente havia alguma verdade por trás. Deixei aqueles pensamentos tóxicos se infiltrarem completamente na minha mente. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer e mal conseguia funcionar normalmente sem pensar nisso. Um dos meus amigos disse que eu deveria contratar um investigador particular para segui-la, em vez de simplesmente conversar com ela como um adulto. No início achei a ideia ridícula. Para ser sincero, eu nem sabia que investigador particular era uma profissão de verdade. Sempre achei que fosse algo inventado para filmes, apenas para deixá-los mais emocionantes. Mas então fiz exatamente o que ninguém deveria fazer. Procurei investigadores particulares no Facebook. Eu nem sabia se aquilo era legal ou não. Então imaginei que o Facebook seria o único lugar onde eu encontraria alguém disposto a seguir minha noiva. Eu estava muito ansioso com toda aquela situação. Na época achei que a ansiedade fosse apenas porque eu estava contratando um investigador particular através do Facebook. Depois de uma breve pesquisa, entrei em contato com a única pessoa que encontrei perto da minha região. Era um homem que irei chamar de Thomas. Trocamos algumas mensagens e marcamos um local para nos encontrar. Havia um parque próximo à minha casa que o próprio Thomas sugeriu. Enquanto dirigia até lá, eu me sentia péssimo com tudo aquilo. A situação parecia suspeita, mas a ideia de que minha noiva estava me traindo já havia tomado conta dos meus pensamentos. Fiquei caminhando pelo parque por algum tempo. Enviei algumas mensagens para Thomas, mas ele não respondeu imediatamente. Só cerca de 30 minutos depois, ele finalmente me respondeu e disse exatamente onde eu deveria encontrá-lo. Caminhei até uma grande árvore, esperando encontrar alguém vestido como James Bond. Em vez disso, vi um homem alto, ligeiramente acima do peso, usando uma calça de moletom velha e suja. Pensei imediatamente: não tem como esse ser o cara. Então ele acenou para mim. Ele se apresentou formalmente e logo em seguida apresentou sua namorada, Gabriela. Percebendo meu desconforto, disse para eu não me preocupar com ela. Segundo ele, Gabi trabalhava com ele, então eu podia confiar nela. Ela estava vestida de forma ainda menos profissional do que ele. Obviamente, a aparência dos dois não ajudava em nada a me deixar mais tranquilo.
Eu sei que não existe exatamente um código de vestimenta para investigadores particulares, mas imaginava algo um pouco mais profissional do que aquilo. Antes mesmo que eu comentasse qualquer coisa, Thomas reconheceu a própria falta de profissionalismo. Ele disse que se vestir daquela forma fazia parte do trabalho. Segundo ele, precisavam parecer pessoas comuns para se misturar melhor com os outros e passar despercebidos. Aceitei a explicação e seguimos em frente. Naquele momento, aquilo até fez sentido para mim. Nós três nos sentamos em uma mesa próxima. Thomas começou a fazer perguntas pessoais, como meu endereço residencial, local de trabalho e outras informações do tipo. Mas então as perguntas começaram a ficar estranhamente pessoais. Muito pessoais. Questões íntimas que pareciam não ter absolutamente nenhuma relação com o motivo de eu estar ali. Mesmo assim, respondi a tudo, porque imaginei que fosse parte do processo. Depois de alguns minutos conversando, chegamos a um acordo sobre o valor. Eu pagaria uma parte adiantada e o restante quando ele me entregasse as informações. Ele queria apenas dinheiro em espécie para fazer tudo por fora. Lembro de entregar o dinheiro com muita relutância. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo enganado. Ainda assim, entreguei o dinheiro. Ele me disse que entraria em contato em breve. Uma semana se passou e eu não tive nenhuma notícia dele. Tentei entrar em contato algumas vezes, mas nunca obtive resposta. Comecei a acreditar que realmente tinha caído em um golpe. Então, certa noite, às 1h16 da madrugada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era supostamente o Thomas. Ele disse que havia precisado trocar de celular. Pediu desculpas por ter desaparecido e me mantido sem notícias. Em seguida, disse que tinha descoberto algo de extrema importância e que eu precisava encontrá-lo imediatamente. Segundo ele, não podia esperar. Aquilo me pareceu mentira, já que minha noiva estava dormindo ao meu lado naquele exato momento. Sem contar que ela havia passado o dia inteiro comigo em casa. Continuei insistindo para nos encontrarmos na manhã seguinte, mas ele dizia que de manhã já seria tarde demais. Nada daquilo fazia sentido. Mas, naquele momento, minha mente estava longe de funcionar com lógica. Thomas me enviou um endereço e disse para eu me apressar. Também me lembrou de levar o restante do pagamento. Naquela época, eu trabalhava em um emprego no qual ficava de sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não seria tão estranho simplesmente me levantar e sair de casa no meio da madrugada. Me arrumei silenciosamente e fui embora. O endereço ficava a cerca de 10 minutos da minha casa. Durante todo o trajeto eu estava um completo desastre emocional. Não conseguia imaginar que tipo de informação ele teria descoberto para ser tão urgente. Eu temia o pior. Quando cheguei ao local, encontrei uma casa escura e com aparência de abandonada. Nem tinha certeza de que estava no endereço certo. Tentei ligar e mandar mensagens para o número pelo qual Thomas havia falado comigo, mas ninguém respondeu. Esperei alguns minutos. Finalmente recebi uma mensagem. Ela dizia apenas: "Porta aberta". Perguntei se poderiam me encontrar do lado de fora, porque eu não tinha certeza se estava no lugar correto. Ele respondeu: "A porta não está trancada. É só abrir e entrar". Eu sabia que aquilo estava errado, mesmo assim fui até a porta. Ela realmente estava destrancada. Entrei devagar. Lá dentro estava quase completamente escuro. Chamei algumas vezes, mas ninguém respondeu. Eu já estava prestes a ir embora quando recebi outra mensagem. Ela dizia: "Estou ouvindo você aí em cima. Desculpe, esqueci de avisar que estamos no porão. É aqui que fica nosso escritório". Caminhei lentamente até a porta. Todos os alarmes possíveis dentro da minha cabeça estavam disparando. Abri a porta do porão.
Olhei para baixo e não vi nada além de um abismo escuro. Não havia escritório algum. Parecia que todas as luzes do porão estavam apagadas. Naquele momento percebi que cada sinal de alerta que apareceu até ali deveria ter me impedido de chegar tão longe. Mas eu era um idiota. Eu não queria acreditar que aquilo fosse uma armadilha. Enquanto permanecia parado no topo da escada, recebi outra mensagem. Ela dizia: "Você vai descer ou vai ficar aí parado a noite inteira?" Aquilo finalmente foi a gota d'água. Saí da casa silenciosamente. Cheguei ao carro e fui embora. No começo pensei que talvez estivesse cometendo um erro e que deveria dar a eles o benefício da dúvida. Então recebi uma última mensagem. Ela dizia apenas: "Boa escolha. Se cuide, FDP." Ignorei a mensagem naquela noite. Ficou claro para mim que Thomas e Gabriela haviam me enganado e que provavelmente estavam tentando me levar para aquele porão por algum motivo. Quando procurei novamente pelo anúncio, ele havia desaparecido. Durante os meses seguintes, virei um verdadeiro caco. Thomas tinha meu endereço pessoal. Ele sabia exatamente onde eu morava. Qualquer barulho que eu ouvia me fazia pensar que era Thomas tentando entrar na minha casa. Acabei contando tudo para minha noiva. Ela ficou magoada por eu ter suspeitado que estivesse me traindo, mas garantiu que nunca tinha feito isso. Então começamos a trabalhar seriamente nos meus problemas de confiança. Alguns meses depois nos mudamos para outro lugar. Somente quando passei a morar em um novo endereço consegui me sentir seguro novamente. Olhando para trás, eu deveria ter denunciado tudo à polícia. Mas não fiz nada. Só de pensar em quão perto estive de algo terrível acontecer comigo, sinto um frio na espinha. Fico feliz que meu instinto tenha finalmente despertado no último momento. Antes tarde do que nunca. Tudo o que posso esperar é que Thomas e Gabriela não estejam por aí fazendo isso com outras pessoas. No mínimo, essa história sempre servirá como um lembrete para que eu não acredite cegamente em tudo o que os outros dizem e não permita que as opiniões alheias controlem minhas decisões. A única experiência paranormal que tive de suportar aconteceu quando minha filha ainda era apenas um bebê, começando a falar. Naquela época, meu marido e eu morávamos por um tempo em uma casa localizada numa vila de moradia simples. Não era uma vila de cidade grande, mas daquelas típicas de interior, onde em terrenos amplos são construídas pequenas casas de 2 cômodos. O lugar costumava ficar cheio de trabalhadores temporários que alugavam os imóveis por semana, e a única casa ocupada permanentemente era a da senhora que cobrava os aluguéis. Ela era a administradora do local e vivia ali com o marido, um senhor que praticamente nunca saía de casa. O pobre homem havia perdido uma perna, então era ela quem cuidava de tudo por ali. Preciso admitir que aquela senhora me causava uma sensação de desconfiança desde que chegamos. Principalmente porque às vezes nós a víamos caminhando entre as casas durante a noite. Ela simplesmente andava de um lado para o outro, carregando algumas ervas nas mãos e cantarolando algo, uma melodia que nunca consegui reconhecer. Pelo menos parecia uma música. Em determinado momento, ela me contou que precisaria viajar durante o fim de semana para ajudar as irmãs, que estavam enfrentando alguns problemas de saúde. Mais tarde, algumas pessoas passariam para buscar seu marido, mas ela não poderia esperar por elas. Então me perguntou se eu poderia abrir a casa quando chegassem e depois fechá-la novamente quando fossem embora. Disse que me deixaria a chave. Embora eu fosse nova ali e mal nos conhecêssemos, naquele momento éramos os únicos inquilinos do lugar. Por isso respondi que sim, sem problema algum. Inclusive disse para ela não se preocupar, pois eu poderia até dar comida ao marido naquele dia,
caso demorassem para buscá-lo. Ela me agradeceu com muita sinceridade e então, com uma expressão bastante séria, disse que tomássemos muito cuidado, porque na noite seguinte estaríamos completamente sozinhas ali. Ela sabia que meu marido trabalhava no turno da noite em uma fábrica e, para ser sincera, aquilo também me preocupava um pouco. O lugar me causava uma certa inquietação. Durante as noites, os gatos pulavam sobre os telhados, especialmente sobre o nosso. Eu até comentava com meu marido e com a senhora que os sons pareciam os de alguém correndo por cima da casa, mas ninguém dava importância ao que eu dizia. Naquela mesma noite ouvi a senhora andando ao redor da nossa casinha. Cheguei até a vê-la colocando algumas coisas na parte de baixo da construção. As casas tinham um espaço de aproximadamente 40 centímetros entre o piso e o solo. Na manhã seguinte, ela saiu bem cedo. Antes de partir, avisou que estava indo e agradeceu novamente por eu alimentar seu marido. Foi exatamente o que fiz. Por volta das 4 da tarde, mais ou menos, vieram buscá-lo. Fechei bem a casa dela e também o cercado de madeira, embora aquilo mal pudesse ser considerado uma proteção, já que era muito baixo e fácil de pular. Movida pela curiosidade, fui verificar o que a senhora havia deixado debaixo da minha casa na noite anterior. Encontrei vários raminhos de ervas muito estranhas. Até hoje não sei o que eram, mas por precaução retirei tudo dali. Quando chegou a noite, meu marido foi trabalhar e eu preparei minha filha para dormirmos cedo. Preferia fazer isso a ficar acordada até tarde e acabar me assustando com qualquer barulho. Dormimos muito cedo. Acredito que mal passava das 10 da noite quando acordei com minha filha falando sozinha. Abri os olhos e a vi sentada na cama, olhando para o vitrô. Antes mesmo que eu despertasse completamente, ela saltou da cama e correu em direção à porta. Me levantei rapidamente atrás dela, pensando que ela iria sair de casa. Mas não. Na verdade, ela estava tentando segurar a porta. A pobrezinha pressionava a madeira com todas as forças que tinha, embora mal conseguisse alcançá-la. O que aconteceu? O que foi? Perguntei. Ela respondeu que a senhora que andava pelos telhados estava tentando entrar. Naquele momento não pensei que fosse apenas imaginação de criança. Corri para trancar melhor a porta e depois pretendia descobrir o que estava acontecendo. Porém, poucos segundos depois, percebi que realmente havia alguém do lado de fora. Vi a sombra que sempre se formava na minha janela quando alguém passava da casa dos senhores para a minha. Minha filha me disse para fechar tudo direito. Disse que a senhora nunca descia dos telhados, mas que naquela noite estava lá embaixo e queria entrar. Lembro que ela mal conseguia explicar o que via, por causa do vocabulário limitado que tinha naquela idade. Não sei exatamente o que era, mas tomei coragem e olhei pela pequena abertura da cortina. Sobre o telhado da casa daquela senhora havia alguma coisa. Parecia um urubu enorme. E eu não consegui ver mais do que isso. Nunca tive coragem de comentar o assunto com a administradora. Ela continuou, noite após noite, caminhando entre as casas, sempre carregando suas ervas. Às vezes até as queimava, espalhando a fumaça por todos os cantos. Graças a Deus, algumas semanas depois conseguimos nos mudar dali. Preciso dizer que minha mãe sempre foi muito reservada com suas filhas. Ela sempre nos protegeu muito, talvez até demais, especialmente quando o assunto envolvia experiências paranormais. Isso é algo que só agora, aos quase 30 anos de idade, começo a compreender. Ao ouvir o relato de vocês, lembrei-me de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos e com minha irmã, que tinha 11. Meu pai é brasileiro e minha mãe é mexicana. Nos estabelecemos aqui na Baixa Califórnia devido ao trabalho do meu pai. Bom, nós éramos muito unidas desde aquela época,
E o que vou contar me causou um medo profundo da escuridão e resultou em meses de terapia. Por alguma razão eu havia apagado isso da minha memória até hoje. Tenho uma ligação com aquelas mulheres, com aquelas entidades, ou seja lá o que fossem, mas algo me diz que elas não deveriam estar ali. Sei que talvez vocês não acreditem em mim, mas digo isso de coração aberto. Sinto uma enorme tristeza ao ouvir sobre aquelas crianças desaparecidas. Quando éramos pequenas, minha mãe costumava nos deixar sair no Halloween para pedir doces pelas ruas próximas de casa. Mas de repente, em determinado ano, ela simplesmente deixou de permitir isso. Para não nos assustar, ela apenas disse que seria mais divertido se nós fôssemos as responsáveis por distribuir doces para as crianças que passassem pela rua. Nós acreditamos nela e não vimos nada de estranho naquela mudança. Naquele Halloween, subi ao meu quarto para pegar parte de uma fantasia. Nessa época, minha mãe já não gostava que subíssemos sozinhas para o segundo andar ou que ficássemos lá sem supervisão. Sempre precisávamos permanecer onde ela pudesse nos ver. Nossa casa ficava na última rua da colônia. Atrás dela terminava o morro sobre o qual o bairro havia sido construído e existia um barranco. Mais abaixo ficavam as piscinas El Vergel, muito conhecidas por ali. Eu gostava muito de olhar para baixo, principalmente porque havia uma espécie de pequeno rancho com animais e cabras. Hoje em dia aquela área já não é mais um morro. Construíram uma grande avenida e enormes casas no local. Como sempre fazia ao passar pela janela que dava para o barranco, naquela noite de Halloween olhei para fora por puro reflexo. O que vi me hipnotizou completamente. Havia uma enorme fogueira nos limites daquele barranco. Uma fogueira gigantesca. Apaguei a luz do quarto para enxergar melhor, sem o risco de alguém me ver lá dentro. Subi na cama para ter uma visão melhor, pois eu era muito pequena e a janela ficava alta. Foi então que consegui ouvir uma espécie de tambores ao longe. Enquanto eu observava aquela cena nos fundos da casa, na frente dela os vizinhos e as crianças do bairro caminhavam tranquilamente, fantasiados de monstros, convivendo e distribuindo doces. Ao redor daquele fogo havia várias figuras dançando. Figuras escuras. Aparentemente mulheres usando túnicas ou hábitos pretos, girando ao redor das chamas enquanto realizavam algum tipo de ritual. Eu não sentia medo. Sentia apenas uma curiosidade profunda. Quando alguém tocou meu ombro, levei um susto. Era minha irmã. A mamãe está te chamando. Olha, respondi. Olha pela janela. Vê o que tem lá atrás. Minha mãe entrou no quarto e disse alguma coisa que não consegui ouvir, pois eu continuava completamente absorvida pelo que estava vendo. Ela acendeu a luz, mas quando se aproximou da janela, sua expressão mudou. Parecia zangada, mas acima de tudo assustada. Com um empurrão que quase nos derrubou, nos afastou da janela e nos obrigou a nos abaixar. Ela também se abaixou e assim foi até o interruptor para apagar a luz. Na escuridão, ouvi quando disse: "Tomara que elas não tenham visto vocês." Não sei se ela se referia a nós ou àquelas mulheres lá fora. Logo depois, chamou meu pai para subir ao quarto. Eles nos tiraram dali e ficaram conversando entre si. Minha irmã mais velha, muito mais corajosa do que eu, não entendia o que estava acontecendo, pois não tinha conseguido enxergar pela janela. Então me disse: "Vamos para o outro quarto. Vamos ver o que está acontecendo lá fora." Entramos no outro quarto sem acender a luz e nos aproximamos da janela. A visão não era tão boa quanto a do primeiro quarto, mas ainda conseguíamos ver parte da enorme fogueira. Também ouvimos os cânticos e ouvimos os tambores. Foi nesse momento que sentimos nosso gato pular sobre a cama atrás de nós. Fui até ele. Aquele gato parecia estar sempre por perto para impedir que fizéssemos alguma bobagem.
era como uma extensão da minha mãe. Sempre que estávamos prestes a fazer alguma travessura, ele se colocava entre nós e o perigo. Já tinha evitado que escorregássemos pelos corrimãos das escadas da casa, que eram muito altos, além de outras situações perigosas. Aquela atitude protetora do gato fez com que minha mente infantil sentisse que não deveríamos estar observando aquilo lá fora. Abracei meu gato Homer e disse à minha irmã: "Vamos embora daqui." Até o gatinho veio buscar a gente. Minha irmã se afastou da janela. O gato saltou para o chão e saiu do quarto. Nós o seguimos. Antes de sair, minha irmã fechou a porta atrás de nós. Foi então que ouvimos minha mãe ao telefone. Ela aparentemente falava com uma vizinha que era uma senhora muito querida por toda a nossa família. "Elas estão lá fora. Fechem as janelas. Não olhem para elas. Não deixem que entrem." Foi isso que consegui ouvir. Minha mãe percebeu que estávamos escutando e desligou o telefone. Sorriu para nós, tentando parecer tranquila. Fecharam todas as janelas e cortinas. Também trancaram as portas de metal da casa e colocaram nossa cachorra para dentro, pois ela normalmente ficava no quintal. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas meus pais começaram a brincar conosco. Todos nos reunimos na sala. Até colocaram filmes da Disney. Por alguns momentos esquecemos que era Halloween. Lembro-me de ouvir meus pais rezando o Pai Nosso. Disseram que dormiríamos todos juntos na sala, como fazíamos no Natal. E eu adormeci profundamente. Sempre me recordei daquela noite como algo bonito. Uma noite em que toda a família se reuniu, dormiu no chão e se cobriu com cobertores. Minha irmãzinha recém-nascida dormiu nos braços da minha mãe. Meu pai dormiu no sofá, entre nós e a porta de entrada. Aquela lembrança me encantava. Mas eu não sabia o que realmente estava escondido por trás daquela noite. No dia seguinte, tudo parecia normal. Eu estava brincando com minha cachorrinha no quintal quando chegou o vizinho, marido da senhora com quem minha mãe havia falado na noite anterior. Ele conversou com meu pai. Continuei brincando, mas consegui ouvir parte da conversa. Eram bruxas. Chamamos a polícia, mas eles não encontraram nada. Eu me aproximei com alguns vizinhos e só encontramos a fogueira recém-apagada e alguns artefatos estranhos. Em algum momento elas apagaram tudo e foram embora. Foi isso que ouvi. Principalmente porque meu pai percebeu que eu estava por perto e me mandou entrar para ajudar minha irmãzinha. Aquilo me deixou com muito medo. Naquela época eu imaginava aquelas mulheres que todos chamavam de bruxas, com narizes horríveis e rostos deformados. Imaginava que elas poderiam aparecer a qualquer momento para me puxar pelos cabelos. Eu não conseguia parar de pensar nas coisas terríveis que faziam. Nos dias seguintes, todas as crianças da rua ficaram sabendo da história. Aquela noite ficou famosa. A noite da fogueira das bruxas. Lembro que pegamos nossas bicicletas e decidimos ir ver o local de perto. Mas, antes mesmo de chegar, fui tomada por um medo enorme. Parei na última calçada antes de entrar naquele terreno no morro. Minha irmã também sentiu aquilo. E, embora fosse a líder do grupo, decidiu ficar comigo. As outras crianças seguiram até a fogueira. Nós as observávamos de longe. Minha irmã também sentiu aquilo. E, embora fosse a líder do grupo, permaneceu ao meu lado. As outras crianças chegaram até a fogueira. Nós as víamos de longe. Quando voltaram, estavam com as mãos cobertas de cinzas. Contavam que o lugar tinha um cheiro muito estranho. Não sabiam explicar exatamente como era, apenas que era um odor muito esquisito. Disseram que havia pedras organizadas formando um símbolo. Também disseram que existiam objetos queimados que nem sequer tiveram coragem de tocar. "Não encostem na gente. Vão lavar as mãos", disse minha irmã.
Ela pegou um dos meninos menores pela mão, pegou a minha também e nos levou para casa. Minha irmã jamais recusava brincadeiras. Nunca evitava se sujar. Nunca deixava de participar de aventuras. Mas dessa vez havia algo diferente. Eu nunca a tinha visto agir daquela forma. Depois disso, aquele grupo de amigos nunca mais voltou a se reunir. Não voltamos a brincar juntos. Não voltamos a andar de bicicleta como antes. Nós mantivemos contato apenas com os vizinhos mais próximos. Não sei o que aconteceu. Não sei se os pais proibiram. Mas toda vez que fazíamos perguntas, minha mãe mudava de assunto com um sorriso. Não se preocupem com essas coisas. Era sempre o que dizia. Eu já não conseguia dormir naquele quarto escuro. Nos meus sonhos continuava vendo aquela fogueira e uma das figuras interrompia sua dança. Virava lentamente a cabeça na minha direção e então começava a caminhar em direção à minha janela. Não me lembro de muito mais. Talvez por causa da terapia. Talvez porque essas lembranças tenham permanecido escondidas nos medos da minha infância. Eu havia esquecido tudo isso até hoje, ao ouvir uma história de vocês. Minha mãe trocou todas as cortinas da casa por modelos muito grossos, para que não pudéssemos olhar em direção ao morro e para que ninguém dali pudesse nos ver. Com o tempo, conseguimos voltar a dormir tranquilamente. Obrigado por lerem minha história. Não sei se vão acreditar em mim, mas foi exatamente assim que aconteceu. Durante muito tempo, tentei acreditar que eram apenas pessoas fantasiadas por causa do Halloween. Mas hoje já não acredito mais nisso. Nas casas que foram construídas ao redor daquele local, onde ficava a fogueira, moram alguns colegas meus da universidade. E pelo que sei, coisas muito estranhas aconteceram por lá. Graças a Deus, eu nunca entrei em nenhuma dessas casas. Embora tenha vontade de perguntar à minha mãe sobre o que realmente aconteceu naquela noite, não quero perturbá-la. Não quero que aqueles medos voltem.